Olá, pessoal! Olha só, hoje a gente veio trazer um assunto para vocês que vocês pedem muito aqui, que é como financiar uma casa em Portugal. Como é que eu faço crédito? Como é que eu consigo crédito? Aliás, como é que funciona isso? Então, para responder as perguntas de vocês, hoje eu trouxe aqui, olha só, uma especialista do mercado, nada melhor do que ela para responder tudo isso. Então, a gente vai abordar um pouquinho desse assunto e a Cristiana agora vai se apresentar, vai falar sobre o trabalho dela e como é que funciona. E aí, Cris, me conta, ou conta para o pessoal quem é você, como é que é o teu trabalho. Então, meu nome é Cristiana Estevão, eu sou a responsável pela intermediação de crédito da Remax Sun. Estou na Remax há cerca de 8 anos, sendo que comecei a intermediação de crédito há cerca de 5 anos, a quando da regulamentação dos intermediários de crédito. Neste momento, a nossa função é ajudar os clientes a conseguirem financiamento para que depois seja mais fácil a procura do imóvel dentro da capacidade financeira do cliente. É, porque os pedidos vêm crescendo muito, né? Sim, cada vez mais existe... As pessoas não têm a possibilidade de poupar o dinheiro para comprar a pronto, então recorrem à banca para conseguir contrair financiamento e comprar o imóvel. Que bom, e a gente está aqui para ajudar isso. Exatamente. Bom, que as taxas de juros vêm aumentando, a gente sabe, né? A gente vem acompanhando o mercado. Mas assim, se você consegue dizer para nós como é que está o mercado hoje, como é que está se comportando o mercado para crédito hoje em 2024? Então, desde 2022, mais do final de 2022, que as taxas de juros começaram a subir, estavam antes negativas, passaram a positivas e até ao momento têm estado a subir. Temos neste momento uma Euribor a 6 meses já à volta dos quase 4%. E aí só é bom a gente fazer uma pausa, né? Porque essa informação que está passando é agora, de abril de 2024. Exatamente, né? Exatamente. Entretanto, já houve algumas oscilações no início do ano, já esteve mais alto, já baixou. A tendência é para que baixe, de facto. Bom, né? É bom. Mas a grande questão a grande questão dos bancos agora, e eu que tenho feito o mercado do financiamento continuar a subir e a dar lucro aos bancos, é o facto de surgirem as taxas mistas, em que é fixado um período de 3, 4, 5 anos em que não existe um spread, ou seja, a margem do banco não fica... ou seja, o banco abdica da margem e fixa uma taxa durante esse período, taxas essas que estão bem abaixo do que seria uma taxa variável indexada a Euribor, à volta dos 3%, até menos que isso neste momento. E é bom colocar essa questão da taxa fixa e da taxa variável, porque assim, eu falo até por mim, né? O imigrante quando chega aqui, eu vejo que eles preferem a taxa fixa, né? E os portugueses, né, os residentes aqui já iam muito para a taxa variável. E com essa subida doida das taxas... Mudaram completamente o mindset. O típico português gostava muito da taxa variável, portanto, porque era mais baixo, estava negativa, as taxas fixas sempre foram mais altas, davam estabilidade ao cliente, mas eram mais altas. O cliente não residente, como queria alguma estabilidade, preferia sempre a taxa fixa. Neste momento surgiu a necessidade de termos uma taxa mista que vai buscar o melhor dos dois, em que durante um período de 2, 3, 4, 5 anos é fixada uma taxa, aquela vai ser a taxa vai ser a prestação durante esse período. Depois passa a um período variável que poderá ser novamente negociado com o banco após o período fixo. Portanto, é o melhor dos dois mundos que a banca tentou apresentar ao cliente neste momento. E foi uma boa opção. Foi. Bom, Cris, você vai poder falar pra gente se teve uma grande diferença de 2023 para 2024, né? Porque foi em 2023 que a gente sentiu muito essa questão da alta das taxas. Ao meu ver, continua muito parecido o ano passado com o ano para cá, mas você pode confirmar. E a outra questão é como é que você sente esse primeiro trimestre, agora que a gente passou de 2024? Você sentiu que deu uma melhorada aí? Qual é a tua opinião a respeito disso? Em termos de comparação entre o primeiro trimestre do ano passado com o primeiro trimestre deste ano, está muito semelhante,
se bem que o cliente continua a querer comprar, ou seja, não notamos uma descida de interesse na compra, o cliente continua a querer comprar. Talvez o valor financiado médio, se fizermos uma comparação entre o ano passado e este ano, o valor financiado é um pouco mais alto, porque a pessoa já não tem tanta incerteza que tinha no ano passado, porque o ano passado foi quando começaram a subir mais acentuadas as taxas de juros, e aí começou a haver uma incerteza, a pessoa não sabia se iria comprar ou não ia comprar, porque não sabia se a taxa de juros ia aumentar muito ou não, e agora existe um pouco mais de confiança do que existia em 2023. Em relação ao ano passado, para este ano, o que é que surgiu também, e acho que é importante referir, para quem já tem crédito de habitação. Como a maioria dos portugueses, vamos falar agora nos portugueses, tinha taxa variável, a prestação subiu e ficou muito alta, então qual foi a necessidade? Foi de mudar o crédito para outro banco onde existissem melhores condições. Nós também aqui fazemos as transferências de crédito, quando o cliente tem umas condições se calhar mais, ou seja, não tão atuais, ou seja, faz com que a prestação seja mais alta, nós podemos voltar a analisar o processo do cliente e transferir para outro banco, porque os bancos estão a assumir a transferência toda na totalidade. Ou seja, não tem custo para o cliente fazer essa troca de banco? Cliente, não. Se o cliente tiver uma taxa variável, se tiver uma taxa fixa, o banco assume uma parte, a parte correspondente ao 0,5% da taxa variável, enquanto que 1,5% tem que ser suportado pelo cliente. Isto para quem tem taxas fixas. Mas para as variáveis é mais vantajoso fazer a transferência. E o que se notou muito do ano passado para este ano foi o aumento das transferências de crédito para renegociar as condições dos clientes. E teve muita renegociação, né? Teve muita negociação dos próprios clientes no próprio banco, ou então a transferirem para outros bancos. Aí é a grande mudança de um ano para o outro. Agora as coisas estão um pouco mais calmas. O novo crédito está muito baseado nas taxas mistas. O cliente tem a possibilidade de manter a prestação durante algum tempo e depois poderá voltar a renegociar com o banco. Porque aquela incerteza, né, da taxa variável. Sim. Já não vai acontecer como acontecia, porque os clientes ficaram com medo, houve prestações que subiram, dobraram, sim, né? Sim, 200, 300, 400 euros, e que ficou insuportável para os clientes. E o que aconteceu foi que a banca e também o Estado conseguiram ajudar os clientes a que não tivessem que vender os imóveis e então a renegociar os financiamentos. E como está o crédito hoje, em 2024, agora em abril? O que você sentiu assim? Desde o início do ano e até ao momento, tal como já tínhamos falado, o cliente continua a ter muito interesse em financiar, ou seja, não se perdeu confiança na banca, o cliente continua com confiança na banca. Muita procura, né? Existe muita procura. Os bancos também têm feito um esforço com campanhas que vão desde as taxas mistas com taxas a rondar os 3% ou até menos, já temos até abaixo dos 3%, onde não existe spread, ou seja, o cliente fixa aquela prestação e aquela prestação até durante o período fixo. Depois já também a questão de que os bancos estão a oferecer comissões, as comissões iniciais, a comissão de avaliação, a comissão de estudo, a comissão de formalização, ou seja, eles estão a competir entre eles para conseguirem trazer o cliente, exatamente. Temos bancos com muito boas condições, portanto é a altura para fazer financiamentos. Estamos numa fase boa neste momento, apesar das taxas estarem altas. Se não formos para uma taxa variável, mas se formos para uma taxa mista, conseguimos ter uma prestação razoável. Eu tenho isso também, tenho sentido que o cliente está mais confiante. Sim. E ele está sentindo agora que os bancos estão nessa disputa, que é o que antes não acontecia. Exato. E que para ele tá numa situação diferente do ano passado, né? Apesar da gente não ter tido grandes mudanças, assim, mas eu sinto o cliente mais preparado, mais disposto a buscar um crédito. E até porque os bancos estão a lutar pelo próprio cliente. Sim. E o cliente que tem opções de vários bancos e é ele que pode escolher. Que escolhe, é o cliente que escolhe e não é o banco que está a escolher o cliente. Agora é mais o contrário, é o cliente que está a escolher o banco, desde que tenha capacidade para contrair financiamento. Que bom. Isso justifica a nossa demanda de trabalho, exatamente, né? Exatamente.
E brasileiro com rendimento no Brasil, ele consegue financiar um imóvel aqui em Portugal? O brasileiro consegue financiar imóvel em Portugal. Aliás, o cliente brasileiro é talvez 30% ou mais do nosso mercado em termos de financiamento. É um cliente que a banca gosta, ou seja, o perfil do cliente. Antes talvez não, mas neste momento, como temos muitos brasileiros que por algum motivo ou outro querem viver para Portugal. E então... A gente sabe os motivos todos. Nós não sabemos quais são. E então, sim, a banca está a financiar o cliente brasileiro com rendimentos do Brasil, sim. Que bom. Não só com rendimentos no Brasil, né? Não só com rendimentos do Brasil, mas rendimentos de todo o mundo. De todo o mundo. Brasileiro, o brasileiro sim é uma parte muito específica do nosso financiamento, mas temos também muitos americanos e clientes brasileiros com rendimentos na América a querer comprar cá em Portugal. Portanto, está a crescer esse mercado também. Portanto, sim, é um mercado a explorar e que está em crescimento. Tem crescido, né? Sim. E deixa eu te perguntar outra coisa. Quais são os documentos que um brasileiro precisa para financiar imóvel aqui? Ok, então um brasileiro com rendimento no Brasil vai precisar, para além da identificação, do passaporte, ele vai precisar do NIF português, que é o nosso número de identificação fiscal. Que como se fosse o nosso CPF no Brasil. Muitos não têm, mas é relativamente fácil de tirar esse documento. A gente tira online. Pronto. Depois vai ser necessário o imposto de renda, os contra-cheques, no caso de um trabalhador por conta de outrem, ou seja, um trabalhador dependente. Para além disso, vamos precisar de um documento que se chama o SCR do Banco Central do Brasil, é onde nós conseguimos ver quais são os financiamentos que o cliente tem para conseguirmos perceber quais são os encargos que o cliente tem. Para além disso, vamos precisar dos extratos bancários do cliente dos últimos 3 a 6 meses, dependendo do banco, mas precisamos de um histórico para verificar a entrada do rendimento na conta do cliente e, para além disso, precisamos também do contrato de trabalho, se tiver. Depois temos outro tipo de clientes, que são os clientes que têm empresa. E nesse caso, muitos deles não conseguem apresentar uma faturação porque normalmente são transferidos valores da empresa para a conta pessoal do cliente, mas também é possível apurar através do extrato bancário esse rendimento. Para além disso, os clientes que têm empresa, será necessário o contrato social da empresa para que possamos verificar a data de início, a data que o cliente começou a trabalhar. Identificar toda a documentação, né? Então, depois que reúne toda essa documentação, aí chega para vocês isso e vocês daqui disparam para as instituições que hoje nós temos protocolo, certo? Exatamente. Só para o pessoal mais ou menos entender como é que funciona, né? Nós fazemos uma primeira análise, ou seja, vamos verificar se temos toda a documentação. Porque para ir para o banco tem que primeiro ser conferido por nós e temos que ver se toda a documentação está em ordem, se é verdadeira, porque também é importante conferir a veracidade da documentação. Depois de termos tudo em ordem, vai ser enviado para os vários bancos com os quais temos protocolo, que nos dão uma análise em cerca de 48 horas, temos uma resposta para o cliente sobre se é viável ou não. Sendo viável, o cliente vai escolher com que banco quer trabalhar. O banco vai apresentar uma proposta, o cliente vai ver as várias propostas e é o cliente que vai decidir. Nós podemos fazer comparações entre as várias propostas, mas é sempre o cliente que decide, não somos nós que vamos decidir por ele. Pronto, e daí para a frente avançamos com a aprovação. É depois feita uma avaliação ao imóvel que o cliente escolher. Na altura já o cliente tem que ter um imóvel, porque já sabemos com que valores é que o cliente consegue avançar. Aí entra a nossa parte de consultor. Exatamente, aí já é a Michelle que vai levar o cliente, vai fazer as visitas com o cliente escolhe o imóvel, é feita uma avaliação ao imóvel que tem que vir dentro do valor de venda, ou seja, o imóvel tem que valer o valor de aquisição. Pronto, e daí para a frente é marcar a escritura, é a parte mais... às vezes não é a mais fácil, porque
É muito burocrático, Claro, é muito burocrático, mas... Não é difícil, mas é um processo é mais burocrático, Uhum. mas por vezes até é muito rápido e em 2-3 semanas conseguimos fazer a escritura. Duas questões aqui para te perguntar. Depois disso aprovado, quanto tempo tem validade essa capacidade financeira do cliente? Depende do banco. Há bancos que nos permitem ter a aprovação durante 6 meses, se já tivermos já a avaliação feita. Mas a maioria dos bancos permite a aprovação durante 3 meses. 3 meses. 3 meses está garantido. O que é que pode acontecer passados esses 3 meses? É termos que atualizar a documentação. Se o cliente mantiver as mesmas condições, já a partida não haverá problema na aprovação e conseguimos a aprovação por mais 3 meses. Tá. É importante a gente colocar que é essencial ter primeiro essa pré-aprovação, principalmente quando o cliente vem buscar o crédito, né? Isso. Porque a gente precisa do quê? De uma capacidade financeira para ir buscar o imóvel. Eu sempre falo isso para os clientes, né? Olha, eu imagino que eu vou comprar um apartamento de 300 mil e vai ser financiado. Não é assim. Mas a gente, por experiência, sabe que não acontece dessa maneira. O cliente né? às vezes vem idealiza um imóvel de 300 mil, 400 mil, faz pesquisas, os imóveis temos imóveis muito bonitos, só que depois vamos analisar a documentação e ele só tem capacidade para um imóvel de 200 mil. Pronto, e aí temos que limitar a pesquisa. Portanto, é mais fácil que o cliente primeiro veja qual é que é a viabilidade, a capacidade de financiamento que tem, para que depois comece a procurar até por uma questão de expectativa do cliente, para não defraudar as expectativas. Essa parte a gente tem que trabalhar muito com o emocional. Temos que gerir essa parte. Porque depois a frustração é grande, né? A gente mais difícil. E eu sempre falo, olha, para a busca do imóvel ela ser realmente assertiva, a gente tem que ter essa capacidade financeira, porque aí a gente consegue já limitar quais são os imóveis visitados, né? E nessa questão de financiamento, até que idade uma pessoa pode financiar um imóvel e mais ou menos uma ideia de quanto ela teria que aportar de entrada para o imóvel? Então é assim, vai depender também de cada banco, portanto não nos podemos comprometer com uma idade. A generalidade dos bancos permite financiamento até aos 75 anos do proponente mais velho. Ou seja, imagina que é um casal... o homem tem 50, exato. A mulher tem 45. Tem 45, por exemplo. É até aos 75 anos do homem, porque é o mais velho. Há possibilidade, existem bancos que nos permitem fazer financiamento até aos 80 anos. Existe aqui uma série de critérios que têm que ser cumpridos, nível de rendimento, ou seja, a nível de estabilidade, mas é possível fazer até aos 80 anos do proponente mais velho. E nessa situação, só para a gente esclarecer, seria a soma do tempo de financiamento mais a idade dele, certo? Né, certo, que teria que dar a totalidade de 75. Sim, exatamente. Né, só para a gente poder dar essa ideia. E na questão de hoje um brasileiro, né, que vem para cá, que não tem a nacionalidade, mas que tem os seus rendimentos e tem as condições de dar entrada, qual é o percentual que ele precisaria para dar de entrada no imóvel? Então, com rendimentos no exterior, o valor para dar de entrada varia entre os 20% e os 30%, dependendo também do banco, mas já é possível financiar à volta dos 80% do valor da aquisição. O que é que pode acontecer de diferente também? É se o cliente já tem cartão de cidadão português, se já tem residência portuguesa, aí poderemos conseguir chegar aos 90%. Vai depender de determinados fatores, no que toca ao perfil do cliente, aos rendimentos que o cliente tem, mas o geral é entre os 70% e os 80% de financiamento. Aqui é uma situação que a gente coloca muito, né, quando vai falar com o cliente, depende, né? Depende. A gente não tem como afirmar sem ter feito uma análise. Não dá para comprometer, porque é assim, por exemplo, nós temos um cliente brasileiro, mas que já está em Portugal, já tem título de residência permanente, já tem rendimentos em Portugal. Ele aos olhos do banco, é um português, ou seja, com rendimentos de Portugal, aí poderemos ir aos 90%. E isso, só fazendo um parênteses aqui, isso a gente está falando para uma habitação própria permanente. Se for para uma habitação secundária,
já vai ser diferente, então o valor a financiar é até os 80%. Tá. A residência própria permanente é para aquela pessoa que vem morar aqui em definitivo. Certo. Né? Certo. E a secundária não. A secundária é quando você compra um imóvel aqui e você vem de férias, ou você quer depois colocar para explorar. Então tem essa diferença no percentual que é bom a gente quando colocar. É habitação secundária e, por exemplo, no caso da habitação secundária de clientes com rendimentos de fora, vamos até aos 70%, 75%, os 80% por vezes, já, dependendo do perfil do cliente, também já aconteceu, mas pronto, não conseguimos apontar um valor porque depende de cada cliente. Aqui não tem como a gente bater o martelo num percentual, né? O ideal é assim, é o que eu falo para os clientes, olha, tem interesse, vamos pedir uma análise, um estudo para ver certinho, porque cada caso tem suas particularidades. E não né? existe um compromisso para o cliente, portanto, mais vale tentar, se ficar, até pode não comprar logo, pode comprar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas agora sabe qual é a capacidade, daqui a 2 a 3 anos pode voltar a tentar e a capacidade já vai ser diferente, portanto não perde nada em tentar. Boa, essa é informação valiosíssima. Bom, minha pergunta agora é bem específica, tá, Cris? É assim, que eu recebo muito por aqui e vou colocar para você. Vivo no Brasil, tenho rendimentos passivos, consigo comprovar a minha renda, mas não declaro esta no imposto de renda. Como faço para financiar um imóvel em Portugal? Temos variedíssimos processos assim, ou seja, temos muitos clientes que têm empresa no Brasil, que têm capacidade, de facto, mas o que é que acontece? Por uma questão fiscal, não declaram imposto de renda. A totalidade das rendas, sim, né? Sim, exatamente. Ou seja, o valor do imposto de renda não é o que realmente o cliente recebe. E aqui, só fazendo né, uma pausa assim, quando esses rendimentos vêm de aluguel do Brasil, que seriam os arrendamentos aqui, né? Tem muita gente hoje que vive das rendas de... rendimentos prediais, Exatamente. Chamados rendimentos prediais. O que é que acontece é assim, não é transversal a todos os bancos. Existem bancos que são mais adaptados a este tipo de cliente, mas existe solução. Temos clientes em que o imposto de renda de facto não é muito alto, mas como é que vamos contabilizar esses rendimentos? Se o cliente transferir da conta da empresa para a sua conta pessoal, chamada pessoa física, são contabilizados os rendimentos que são transferidos para a conta do cliente. Ou seja, em vez de irmos ao imposto de renda, vamos fazer a análise através do extrato bancário. Poderá ser uma alternativa ao imposto de renda. De qualquer forma, é feita uma média desses últimos, por exemplo, 6 meses ou 1 ano. Portanto, convém que o valor transferido seja alto para colmatar a diferença entre o imposto de renda e o que está nos extratos bancários. Porque a gente sabe que nesse processo de financiamento aqui em Portugal é muito importante o imposto de renda, né? É importante. A maioria dos bancos pede o imposto de renda, ou seja, contabiliza o valor que está no imposto de renda. Poucos são aqueles que não fazem, mas os poucos que não fazem contabilizam de outra forma e através do extrato bancário, e é aí uma solução, uma alternativa para este tipo de cliente que tem empresa e que não... Então é possível. É possível. Agora a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer saber. Existe uma previsão para que essa taxa desça? Previsões existem de facto. Para esse ano? Para este ano. Falou-se que por volta de junho, julho, as taxas começassem a descer, a Euribor neste caso. Não sabemos, não há forma de ter a certeza. De facto, o Banco Central Europeu falou no início do ano que essa descida seria em junho. Na minha opinião, e é uma opinião, poderá descer sim, mas não vai descer na mesma medida como subiu. Portanto, ela subiu muito rápido, não vai descer muito rápido, vai descer muito gradual. Ou seja, ainda vamos estar aqui há alguns anos com taxas positivas. Eu não sei se elas vão chegar a negativo, de facto, como estavam antes, mas a tendência é para que deixa
Se bem que se acontecer alguma guerra, tal como aconteceu e que fez disparar as taxas de juros, nós não sabemos como é que se vai comportar, mas a previsão é para que deixem, mas muito ligeiramente. Então devagar, né? Devagarinho. Tá bom. E agora eu queria te perguntar uma sugestão, assim, você como profissional do departamento, o que você sugere para quem está pensando em vir comprar um imóvel aqui ano que vem financiado? Ok. Então é importante que se faça uma preparação com a documentação que nós dissemos que seria necessário. É importante perceber se para já têm toda a documentação e se o valor que está declarado, por exemplo, no imposto de renda é um valor razoavelmente aceitável ou não. Temos também que ter em conta a conversão do real para o euro, que fará diferença, até porque os bancos fazem aqui algum um corte na moeda, portanto, se, por exemplo, consideram 70% do valor da moeda, por uma questão de risco. Portanto, é importante que o cliente prepare toda a informação. Se for em termos de empresa e que não consigam declarar imposto de renda, comecem a transferir algum montante da conta da empresa para a conta pessoal, para que se possa contabilizar os valores na conta pessoal do cliente e assim se consiga fazer uma média dos últimos 6 meses, do último ano, para que se consiga apurar um montante razoavelmente alto para conseguir o financiamento. Lá está, considerando a questão do câmbio, que é importante. Porque já sofre com a conversão da moeda, né? Já. Não é favorável, portanto, tem muito a ver com essa parte também. E outra coisa que é importante a gente lembrar, o pessoal, que quando a gente fala de 20%, 30%, né, que hoje um comprador tem que ter para dar de entrada no imóvel, não esquecer que esse valor, ele é para a entrada do imóvel, mas fora isso, você ainda tem que ter uma reserva para pagar os impostos, né? Exatamente. Para além a entrada, quando nós pedimos o valor de entrada, é o valor que o cliente tem para dar para o imóvel, só que existe todo um conjunto de custos que o cliente tem que ter em conta, nomeadamente o IMT e o imposto de selo, que é um imposto que o cliente teria que pagar contra isso ou não financiamento, portanto é sempre um imposto que tem que pagar cá em Portugal. O comprador sempre tem que pagar esses dois impostos, imposto de selo e IMT. Para além disso, existem as comissões bancárias que os bancos cobram, para além dos custos da escritura, portanto tem que fazer conta a esse valor para além do valor da entrada. Por exemplo, se o cliente diz que tem 20 mil euros, esses 20 mil euros já têm que incluir os impostos e a entrada, portanto se calhar a entrada para o imóvel será só apenas de 10 mil e não dos 20 mil. Portanto, na verdade tem que fazer conta. Tem que fazer contas, sim. Mas é fácil aceder. Perguntam à Michelle, a Michelle consegue esclarecer em relação aos impostos. Isso a gente sempre ajuda, Exato. né? E nós nas simulações que enviamos para o cliente estão discriminados todos os custos que o cliente vai ter, portanto não vai ser uma surpresa. Tem lá todos os custos e com isso depois faz contas se é possível ou não avançar. Boa. E hoje uma pessoa que está buscando um financiamento, como é que ela faz para ter esse estudo de viabilidade de crédito? Como é que normalmente funciona? E aí você pode falar até, né, aqui da nossa marca que a gente representa, como é que nós fazemos. Pronto, para já é importante ressalvar que não tem custo. Porque as pessoas perguntam sempre: quanto é que eu vou ter que pagar para fazer um estudo de financiamento? Não vai ter que pagar nada. Este é um custo que nós suportamos, ou seja, é um trabalho que está anexo à parte da mediação imobiliária, portanto é uma ajuda aos nossos consultores para conseguirem qualificar o cliente. Portanto, isto é um serviço totalmente gratuito, o cliente não tem que pagar nada. Como é que nós trabalhamos, neste caso, na Remax, com a intermediação de crédito? O cliente entra em contacto com o consultor imobiliário, neste caso com a Michelle. A Michelle vai-nos passar o contacto, vai-nos enviar um e-mail a dizer que o cliente X quer um estudo bancário. Nós entramos em contacto com o cliente, enviamos um e-mail com a documentação necessária, ou se for necessário entramos via WhatsApp, por telefone, uma chamada telefónica, é como o cliente preferir.
Pedimos toda a documentação, reunimos toda a documentação do cliente e essa documentação depois é enviada para o banco e aí conseguimos perceber qual é que é a capacidade financeira do cliente. E aí começa todo o processo que ela já explicou. Cris, eu quero te agradecer muito, né? A tua disponibilidade, o estado, a Cris tá quase mamãe pela segunda vez. Então, assim, de coração, muito obrigada por ter vindo aqui para esclarecer. É sempre bom a gente poder levar essa informação para que os clientes cheguem cada vez mais informados, né? Para que é apenas relembrar que cada caso é um caso e o cliente, os clientes são todos diferentes e as situações são diferentes, portanto, se têm dúvidas, contactem-nos, contactem a Michelle, contactem-nos a nós. Nós fazemos um estudo de viabilidade, em 48 horas o cliente tem acesso a um estudo de viabilidade e assim pelo menos sabe com o que é que pode contar. Então tá bom. Obrigada. Olha, mais uma vez, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, mande uma mensagem aqui ou deixe no comentário e a gente vai te responder.